Oi pessoal, tudo bem? Então, França, Croácia, Canarinho Pistola, geração belga, tudo isso já ficou para trás. Agora o assunto é Campeonato Brasileiro. Então, com a retomada do Campeonato Brasileiro, a gente vai conversar aqui, bater um papo aqui, fazer a resenha com o Hugo Perruso e com o Marcelo Bertoldo, que são repórteres aqui do jornal O Dia. Em relação ao Flamengo, o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro. Como é que volta o Flamengo depois dessa parada? Boa tarde, pessoal. A situação do Flamengo é um pouco mais confortável. Ocupa a liderança do campeonato, enfrenta o São Paulo nessa quarta-feira, com mais de 34 mil ingressos vendidos. Expectativa grande pela a volta do Guerreiro, já que a FIFA emitiu a liberação, confirmando que o jogador está apto, seguindo a decisão da Justiça Suíça. O Guerreiro, então, é um reforço que o Flamengo vai ter nessa volta do Brasileiro. O Uribe, jogador atacante colombiano que jogava no futebol mexicano, também é uma novidade que o Flamengo vai ter, apesar das baixas importantes que teve, como o Vinícius Júnior, que já se apresentou ao Real Madrid, mas o Flamengo está num momento favorável pela situação no campeonato. Mas será que esse tempo de inatividade não pode, de certa forma, prejudicar o Flamengo? Porque o time vinha embalado, né? Eu acho que tem um lado negativo, porque os adversários que estão atrás tiveram tempo para arrumar casa, reforços chegaram, ganhar entrosamento, recuperar jogadores machucados. E o Flamengo, por outro lado, tem um trabalho já bem elaborado, né, com o Barbieri surpreendendo muita gente, criou uma maneira satisfatória de jogar e agora fica essa expectativa, né, depois do final da Copa, como é que vai ficar, como essas peças vão se comportar no tabuleiro agora do Brasileiro. E o Vasco acabou de ser eliminado na Copa do Brasil. Apesar de uma vitória, venceu de 2-0, o Bahia foi eliminado. Qual foi o impacto desse resultado para a torcida vascaína? Assim, era de muita expectativa essa volta do Vasco, mas todo mundo sabia que a situação não era tão simples depois da derrota de 3-0 lá em Salvador, no primeiro jogo. O Vasco fez até uma partida surpreendente para quem não jogava mais de um mês, foi um time muito aplicado, aguerrido. A diretoria está no mercado, anunciou o Maxi Lopes, atacante argentino, conhecido de muitos torcedores brasileiros, jogou no Grêmio, teve passagem pelo Barcelona, pelo Milan, está com 34 anos, assina até 2019. É um nome que o Vasco buscaria para o ataque, faltava uma referência. É uma aposta da diretoria, que também anunciou o zagueiro Henriques, que estava no Sport, se destacou pelo Atlético Nacional. E o Vasco está tentando, aí, com toda a dificuldade financeira, suprir algumas carências do time que se enfraqueceu bastante em relação à temporada passada. O Vasco está tentando buscar forças para reagir no Brasileiro, que é o que resta agora. A torcida comprou a briga do Vasco, foram mais de 17 mil pessoas. A torcida comemorou a vitória, o Vasco deixou o campo aplaudido, teve um princípio de confusão ao fim do jogo, por conta um torcedor tentou invadir, jogadores cercaram o juiz por conta questionando o tempo curto de acréscimo, mas o Vasco fez uma boa partida para quem não jogava muito tempo. O Breno fez uma partidaça, que é um dos grandes nomes que o Vasco tem como alicerce desse time. Tem a volta do Martin Silva. Então o Vasco aposta nesses jogadores mais experientes para tentar, enfim, se recuperar, não fazer esse Brasileiro na parte de baixo da tabela. E o Botafogo? Como é que volta o Botafogo aí para o Campeonato Brasileiro? O Botafogo talvez dos quatro seja o que menos, assim, apresentou novidades. Perdeu o Alberto Valentim, aí contratou o Marcos Paquetá de técnico. E assim, de saída também saiu o Leandro Carvalho, que foi emprestado, mas já não vinha jogando, tinha feito 4 partidas no ano. Então não vai fazer tanta falta assim. Agora, sem dinheiro também não conseguiu reforçar, né? É verdade, o Botafogo vive uma situação, assim como Fluminense, Botafogo, vive uma situação financeira meio complicada. Além de não ter contratado ninguém, o Botafogo coloca seus principais ativos na vitrine. O Botafogo precisa vender. E os jogadores que hoje estão sendo especulados são 2 pratos da casa: Igor Rabelo, zagueiro, que vem de uma boa temporada, e Matheus Fernandes, já teve o nome especulado até no Barcelona. O Botafogo precisa vender. Mesmo sabendo que pode enfraquecer mais o time, precisa desse equilíbrio financeiro para terminar o ano
no azul, e a expectativa é de fazer um brasileiro Honesto, né? honesto, sem riscos, sem muita ambição, porque a torcida, a diretoria deixou claro para a torcida que não seria um ano de grandes investimentos. É o primeiro ano de gestão da nova diretoria, eleita no fim do último ano. Então, esse primeiro ano seria mesmo para arrumar a casa, garantir a permanência na Série A, para no próximo ano ter planos mais ousados em termos de contratação e de investimento para o futebol. A ideia é fazer um brasileiro sem risco. O Botafogo está em 9º lugar no brasileiro com 17 pontos. Só que agora ele já vai pegar uma pedreira, que é o Corinthians, fora. Então, e depois pega o clássico contra o Flamengo no Maracanã. Então, essa volta é importante para o Botafogo para não cair. E o Fluminense perdeu seu treinador durante a Copa do Mundo. Como é que está o estado de espírito do elenco, dos torcedores? O que dá para esperar do Fluminense nessa mudança de panorama, né, do clube na volta do Brasileirão? Assim, o Fluminense talvez seja o clube com a situação mais delicada, né? Porque ao longo da Copa não foi só a perda do Abel, foram problemas políticos, financeiros, atraso de salário, torcedores tentaram invadir, teve confusão lá na sede das Laranjeiras, numa reunião do Conselho Deliberativo. Então, o problema do Fluminense não é só no campo, é fora dele também. E isso é muito complicado. Ainda mais do jeito que o Fluminense está. O Fluminense chegou, durante a paralisação da Copa, o Fluminense ficou um mês sem saber direito quem é seu técnico, podendo perder jogador, sem contratar, salário atrasado. Então, o Fluminense é uma situação muito complicada, de crise, precisa fazer dinheiro para conseguir pagar os salários. Tanto que saiu o Abel, entrou o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira já mudou o esquema, saiu do 3-5-2 para o 4-4-2 e botou o Douglas de titular. Teve que tirar o Douglas porque o Douglas vai ser negociado com o Corinthians. Então é difícil. O Fluminense vai perder um volante que vinha sofrendo com problemas físicos, mas que era um bom volante, que era importante para o time. Ele dava força para o elenco, para o grupo, né? E agora perde o jogador sem repor, porque trouxe o Digão para a zaga. Ok. Para o ataque, trouxe o Luciano. Hoje está fechando com o Everaldo, do São Bento. Tem o Júnior Dutra, do Corinthians, que pode vir por empréstimo também. E o meio de campo. O meio de campo só sai gente. Saiu o Douglas, já saiu o Scarpa no início do ano. Fica difícil, né? Muita gente diz que o Fluminense perdeu o seu principal nome. Foi o Abel. Foi o cara que criou um esquema do nada, com as peças que ele tinha. Deu certo no primeiro semestre. Deu certo, ele conseguiu potencializar muitos garotos que estavam sempre ali no Fluminense, mas eram um pouco aproveitados. Questão de bastidores, de salário, de dificuldades, o Abel estava muito envolvido, estava exercendo funções além da que ele era... E o Abel era um escudo também, né? Exatamente. Então, essa diretoria não bota a cara. É uma diretoria que não aparece, e o Abel assumia muito isso. Já havia perdido o Paulo Tuori, que também era um... O Paulo Tuori estava ajudando o Abel o braço nisso, direito a do dividir Abel a responsabilidade. Então o Fluminense está fica um pouco exposto e fica um grande ponto de interrogação, né? Como vai ser a blindagem agora sobre esse elenco que é jovem. E o próprio Marcelo, como vai ser o trabalho do Marcelo Oliveira, né? Que ultimamente ele não fez bons trabalhos. Como Curitiba, não fez bom trabalho, o Palmeiras não fez. Vai lembrar que o Fluminense está 5 rodadas sem vencer no Brasileiro. 24 derrotas seguidas. Gente, a resenha estava ótima aí, esses dois craques aqui do ataque. E até a próxima, que a gente continua falando aqui no canal. A gente vai continuar falando sobre futebol toda semana, trazendo as novidades e discutindo aí os clubes cariocas, principalmente no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Valeu, gente! Valeu!